Você crê que o Senhor tem uma palavra abençoada para você hoje? Você pode ministrar para alguém uma palavra dizendo para ele assim: olha, perceba o tempo favorável de Deus. Fala para ele, perceba o tempo favorável de Deus. Fala para ele mais, fala assim: hoje é o tempo favorável de Deus, para Deus te abençoar. Amém, gente? Vamos lá. Eu queria convidar você para você abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17. Nós vamos ler apenas um versículo hoje. Eu queria te convidar a você estar atento àquilo que o Senhor vai ministrar ao teu coração hoje à noite. Em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17. Você encontrou, querido? Glória a Deus. Lucas capítulo 5, verso 17. Diz assim: e aconteceu que num daqueles dias, diga, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, estavam ali. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu não posso ser revelação de Deus para você, mas o Espírito de Deus pode. Eu posso apenas falar, mas quem pode ministrar você é o Espírito Santo. Então peça a Ele que te ajude a compreender o que o Senhor tem para você hoje à noite. Espírito Santo, nós nos apresentamos ao Senhor. Lida está essa porção da Escritura. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ser ministrados pelo Senhor. Queremos que o Senhor nos batize com um entendimento novo, uma revelação fresca. Que o Senhor nos ajude a compreender a verdade, a direção que o Senhor tem para nós nesses dias e nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui na casa de Deus hoje à noite. É uma alegria te receber aqui. E nós lemos aqui o nosso tema hoje à noite é percebendo o tempo favorável. Você pode dizer isso comigo? Percebendo o tempo favorável. E por que perceber o tempo favorável? Porque nem todo mundo percebe quando está favorável ou não. E eu espero que você entenda esta verdade hoje à noite, em nome de Jesus. Esse texto, queridos, foi narrado pelo Dr. Lucas. Ou também conhecido como o evangelista Lucas, um homem de Deus, um homem que ele era médico, um homem de ciência, alguém que escreveu, um dos autores que escreveu sobre a biografia da vida de Cristo, desde seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Muitos dos acontecimentos foram ditos a Lucas. Lucas não presenciou todos os acontecimentos, mas muitos deles Lucas presencia, e principalmente o que Lucas pontua são essas evidências de cura, já que ele era médico. E neste capítulo, então, Lucas narra, no capítulo que nós lemos, onde está esse texto, Lucas narra a respeito da pesca maravilhosa, onde eles nunca tinham tido, apesar de serem pescadores profissionais, uma pesca tão maravilhosa quanto tiveram, a ponto de o barco quase afundar. Quem gosta de pesca aí? Quem gosta de pesca, irmão? Você já pegou tanto peixe assim que o barco estava afundando por causa dos peixes? Né, irmão? É difícil, né? Pois é, mas esse aqui foi o resultado da pesca deles, por causa de Cristo. Interessante que Lucas também mostra, um pouco antes do versículo que lemos, a cura de um leproso. E tem algo bem interessante aqui, que Lucas está querendo mostrar com isso. Ele está mostrando sobre a pesca, ele está mostrando sobre a cura da lepra na época, ele está mostrando sobre, ele continua narrando no capítulo que lemos, a respeito de algo que o Senhor está fazendo, é que ele cura um paralítico, você continuar a leitura, e ele mostra que o poder de Jesus estava em evidência, isso que Lucas queria enfatizar, o poder de Deus estava em evidência, estava saindo pelos poros. Lucas está narrando milagres, o poder de Deus estava fluindo aqui através de Jesus, e as coisas que aconteceram, Lucas estava narrando, mas eram coisas que ele, como homem de ciência, fugia da sua lógica. E é tão interessante, às vezes, quando temos pessoas que não creem em Deus, homens de ciência,
porque o evangelho foge à sua lógica, Cristo e a fé fogem à sua lógica. E Lucas, como um médico, como homem de ciência na época, muito respeitado, ele está narrando esses fatos. Ele narra feitos extraordinários de Jesus, como, por exemplo, citei a cura de um leproso. Queridos, na época a lepra era uma doença que não tinha cura para ela. Era algo que ninguém descobria, era algo que consumia a pessoa até o fim dos seus dias, mas cura não havia. E Jesus instantaneamente cura um homem de lepra. Lucas pontua isso, né? E o que me chama a atenção é que Lucas está descrevendo o tema de hoje à noite. Lucas está descrevendo um tempo favorável que estava sobre a vida de Jesus. E para a vida de Jesus, para a vida das pessoas que estavam sendo curadas. E é forte isso, porque eu quero já de cara profetizar para você que hoje também é um dia favorável de Deus, para Deus agir na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, nas suas demandas, em nome de Jesus. Hoje é um tempo favorável para Deus tocar você recebe isso? Hoje é um tempo favorável para Deus manifestar em todas as demandas da sua casa o poder dele. E eu não estou falando só por um chavão positivo para você, mas eu quero mexer com a sua fé, porque eu creio de todo o meu coração que hoje é um tempo favorável. Hoje, esse domingo é um tempo favorável. E que bom que você veio aqui, porque o mesmo Deus que estava sobre Jesus naquele dia, está sobre nós hoje à noite também. Aleluia! Está neste lugar e Ele está aqui para nos atender, está aqui para nos ouvir. E eu queria que você que tem algo no seu coração aqui ou em casa, esteja atento, não se distraia nos próximos instantes, porque eu sei que o Senhor tem algo para te tocar e para te abençoar e para te trazer vida abundante, em nome de Jesus. E é por isso que você está, eu queria que você entendesse isso. Você não está apenas no culto hoje à noite. Você está num ambiente certo. Você está na presença do Deus certo, na presença do Senhor. Então, se abra para aquilo que Deus quer manifestar em você hoje, porque causas, quando estava preparando isso aqui, o Espírito Santo falou comigo, que causas que pessoas aqui oram há muito tempo, hoje, perceba que vai ser um tempo favorável para Deus responder, em nome de Jesus. Então, eu tenho orado a Deus, queridos, para que nós vivêssemos isso. Vivamos tempos favoráveis, para que e nós estamos vivendo, louvado seja Deus por isso. Estivemos já nessa semana na campanha Vida Abundante, e quanta coisa maravilhosa Deus fez. E eu tenho orado por esses dias onde Deus vai nos ampliar, onde muitas vidas serão alcançadas, dias onde transborde abundância sobre as famílias em todas as áreas, é o desejo do nosso coração. Porque quando nós oramos, é importante você entender isso, quando nós oramos a vontade de Deus, Ele ouve a gente. A Bíblia fala que não é quando você ora qualquer coisa, você é respondido. Mas quando você ora a vontade de Deus, Ele nos responde. Quando você ora a palavra de Deus, Ele nos responde. Queridos, não é qualquer tipo de fé que Deus responde. Deus responde a fé que tem naquilo que Ele disse. A fé que está na sua palavra. E eu quero reforçar isso com você, porque hoje eu creio que a palavra de Deus está aqui sendo ministrada e Deus quer responder você favoravelmente. E eu preciso te lembrar de um texto que está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. E eu queria que você lesse este versículo comigo. Leia comigo, por favor. Porque todas as promessas de Deus têm nele... Olha para isso aqui, porque todas as promessas que Deus tem, todas as promessas de Deus, tem nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Olha para isso aqui, quando você está orando a vontade de Deus, quando você está orando a vontade de Deus, você nem termina a oração e Deus já falou sim, sim, eu dou. Entende isso? Você está falando, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a minha casa. Eu falo, já abençoei, é tua. Senhor, abençoe meus filhos, já abençoei. Senhor, abre a porta para que eu pregue o teu evangelho. Sim. O que Deus está querendo dizer? O que é que o texto está querendo dizer? Que todas as promessas de Deus, de abundância para você, Deus já disse sim.
Não, você não entendeu, não, irmão. Eu estou falando que Deus já disse sim para as promessas que Ele tem na Bíblia para você. E aí você precisa compreender uma coisa, que quando você ora a palavra de Deus, você está orando aquilo que Deus já disse. E se você está orando aquilo que Deus já disse, você está orando a vontade dEle para a sua vida. Então Ele já fala, é seu, é só tomar posse. Pastor, como assim? Então você pode ter uma certeza de uma coisa, que quando você fala assim, Senhor, abençoa o meu casamento, antes de você falar aumento, Deus já fala sim. Deus abençoa o meu filho? Sim. Deus abençoa as minhas filhas? Sim. Por quê? Porque todas as promessas de Deus na sua palavra vão cobrir todas as áreas da sua vida, irmão. E quando você vai orar, você fala assim, Deus abençoa o meu casamento. Deus já fala sim. Por quê? Porque Deus ama casamento. Deus, Senhor, abençoa as minhas emoções. Sim. Ele já disse sim, porque Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus que excede o entendimento, é Ele que leva as nossas sobrecargas. Quando talvez você ora a Deus, abençoa as minhas finanças, Ele fala sim, por quê? Porque Ele é o Deus de toda a provisão. Então, querido, às vezes quando você fala, Senhor, abençoa o meu físico, abençoa, tira de mim toda a doença, o Senhor fala sim, por quê? Porque Ele é o Deus da cura. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Deus é o teu Deus nesses dias. Então você precisa entender, existe uma atmosfera favorável nesse lugar hoje, porque você está no lugar certo, na presença do Deus certo, falando com o Senhor certo. Então Deus está aqui nesse ambiente, pronto para se manifestar para todos aqueles que precisam. Tem alguém que precisa de uma intervenção de Deus em qualquer área aí? Então todas as promessas de Deus já tem nele o sim. Fala para o seu irmão, Deus está dizendo sim para você hoje à noite. Vai, irmão, convence ele, Deus está dizendo sim para você. É tempo favorável de Deus para respostas. Eita glória. Então, onde é que estão aqueles que vão sair daqui com a sua bênção hoje? Eu não estou vendo você. Você vai sair? Onde estão homens e mulheres de fé aqui hoje à noite? Vão dizer, você é abençoado. Gente, eu queria que você aumentasse o nível da sua expectativa pela manifestação de Deus. Nós nem começamos a pregar, não. Mas eu queria que você aumentasse o nível da sua expectativa, não por aquilo que eu vou falar, mas pela revelação de Deus para você hoje. E quando eu estou falando que é um tempo favorável, que você precisa perceber, eu quero que você abra os seus olhos, assim como Lucas abriu os meus nessa semana, para que você compreenda que o sim dele vem para você hoje à noite. Então fique atento. A chave que esse texto está mostrando para a gente, apenas o versículo que a gente leu. Lucas percebeu uma coisa aqui nesse versículo, que eu queria que você percebesse também. É bem interessante. Coloca o versículo de novo, por gentileza, Tomás, lá o primeiro. Olha o final do versículo. Olha o que o texto está falando. O que Lucas diz? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Tem uma outra versão que diz assim, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Ok, aí você olha algo assim, você fala, tá, mas o que isso quer dizer? Que Lucas percebe algo aqui, gente. Lucas percebeu que o poder de Deus estava sobre Jesus. Pastor, mas como assim? O poder de Deus não sempre esteve? O poder de Deus já não estava acompanhando Jesus? Como assim Lucas percebe que estava? É interessante que Lucas percebe algo. O poder, é claro que o poder estava com Jesus, mas nem sempre se manifestava do mesmo jeito. E Lucas começa a chamar minha atenção aqui, porque Lucas está falando uma coisa para mim e para você. Este momento que Lucas está narrando não era um momento comum. Não era um momento comum, era uma atmosfera diferente que estava sendo gerada naquele lugar, um ambiente onde algo estava para acontecer e coisas extraordinárias aconteciam com Jesus e através de Jesus em momentos especiais. E Lucas percebe isso aqui, ele quer mostrar para você e para mim. Escute. Talvez muita coisa tenha acontecido com você, onde Deus já te abençoou, mas o problema é que você ainda não percebeu que é Deus que fez. Como assim, pastor? Muita coisa que aconteceu na tua casa, na tua vida, que foi a mão de Deus, que aconteceu com você, que transformaram as circunstâncias, que abençoaram a sua vida, que abriram portas para você, mas você ainda não percebeu. Como assim? Sabe, tem circunstâncias, gente, que passaram, talvez desapercebidas. Você entra e sai de lugares, e o Senhor guarda a sua vida. Às vezes você não nota as mudanças que acontecem lá, porque você entrou. Talvez você não notou ainda desde quantas coisas abençoadas aconteceu na vida daquela empresa desde que você entrou lá. Talvez você ainda não percebeu algumas coisas que porque você está naquele lugar as coisas mudaram. Mas talvez você não percebe. E você fala com pessoas todos os dias.
E talvez você não perceba as dificuldades que elas têm. E o quanto Deus usa você para abençoar pessoas assim. É interessante essa questão de percepção, porque quanta coisa acontece e a gente não percebe. É o pai e a mãe que não percebeu que o filho já cresceu. Sim ou não? De repente, você, meu Deus, olha o tamanho desse menino. Meu Deus, meus filhos cresceram. E tem pai e mãe que não percebe que o filho cresceu. Essa não é. O marido que não percebe que a mulher cortou o cabelo. Eu espero que nenhum de vocês dê esse furo aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Né? Dá uma olhadinha. Se você não olhou ainda, repara bem se mudou alguma coisa. Né? Vai lá, maridão. Repara se mudou alguma coisa, que é muito importante. Ok? Mas talvez a esposa que não percebeu que o marido não dorme à noite. Por causa de preocupações, por causa de situações. Está ali, mas você não percebe. Sabe, gente, às vezes é o filho. O filho que não percebeu que toda a roupa dele, como num passe de mágica, ele abre o guarda-roupa e está tudo lá. Limpinho, passado, cheiroso. E ele sem saber como, meu Deus, como é que essa roupa veio, estava tudo sujo, esse negócio está aqui agora, tudo limpinho de novo, ele nem percebe. É assim ou não? Não percebe algumas coisas. Talvez você não percebeu, né? A água lá da torneira da sua casa, que não para de jorrar lá, né, filho? Às vezes você liga lá o chuveiro, às vezes você liga a lâmpada, está lá a luz, está lá a água, e você não percebe a energia na tomada, está lá. Porque o que eu quero dizer? É que às vezes os filhos não percebem a provisão que os cerca e como Deus tem usado seus pais para cuidar de você, mas não percebem. Está tudo normal, sem percepção. Ah, mas pastor, você está viajando, porque sou eu que pago a minha luz e a minha água, sou eu que moro sozinho, é mesmo? Será que você percebeu quem é que te dá saúde? Será que você já percebeu quem é que te dá o ar que você respira? Será que você já percebeu, já agradeceu quem te dá o sol e as chuvas? Falando nisso, está um friozinho gostoso, não está, né, gente? Tem um dizendo, se fosse sempre assim, né? Aí não seria Rondônia, irmão, tá certo? Se fosse sempre assim, não seria Rondônia, né? Mas todo mundo percebeu que Deus deu um alívio para a nossa alma e para o nosso corpinho. Percebeu ou não percebeu, irmão? Você percebeu que isso mudou o clima para a tua vida, aleluia? Quem já glorificou a Deus que o clima mudou, que está gostoso, né? Mas talvez a gente não percebe que alguém já perdoou os nossos pecados e por isso estamos aqui livres, abençoados, sarados, libertos, cheios de Jesus na nossa vida. Alguém te deu a vida eterna, irmão. E talvez você não percebeu em dar honra, glória, louvores ao Senhor. E quando é citado o nome dele, você deveria exultar de todo o teu coração e dizer, louvado seja Deus, porque eu tenho vida e vida em abundância. Sabe, querido, é tão importante, talvez você não percebeu, mas hoje Jesus está aqui mais uma vez, e não é só mais um culto, Ele está aqui mais uma vez, para que você tenha vida e vida em abundância. Sabe, não é porque eu não percebo, gente, que não está acontecendo. Não é porque eu não percebi que Deus não está fazendo. Tem alguém cuidando, tem alguém me amando, tem alguém me protegendo, tem alguém me suprindo. E às vezes a gente não percebeu que a gente está rodeado já pela vida abundante de Deus. E não percebe quantas coisas são abundantes. Então, Deus quer expandir a sua percepção hoje à noite, em nome de Jesus. Por quê? Porque tem filhos que são cuidados e não percebem. Tem ovelhas que são cuidadas e não percebem. Ovelhas que são apacentadas e muito bem apacentadas e não percebem. Tem cônjuges que são muito amados, cuidados e não percebem. E sabe, irmãos, Deus está te guardando, te guiando, te protegendo e te abençoando. E talvez você não está percebendo. E o nosso objetivo não é só que você se torne um homem, uma mulher melhor, mas que você se torne um filho de Deus melhor também, porque Ele quer ativar a sua percepção para o tempo favorável, quando Ele quer te abençoar. Então, o fato de você não perceber não quer dizer que não esteja acontecendo. Eu quero voltar ao texto com você agora, para aquilo que Lucas viu. Eu quero enfatizar essa percepção de Lucas, porque ele começa dizendo assim, que num daqueles dias. Gente, em um dia comum, em um dia parecido com todos os outros dias em Israel, num daqueles dias, algo acontece. Lucas percebeu, e ele escreve isso. Num daqueles dias, Lucas percebe, o poder de Deus estava sobre ele para curar. E eu fiquei intrigado com isso. Mas se Lucas percebeu isso, num daqueles dias, será que nos outros dias o poder não estava? Já que ele fala, eu percebi
que num daqueles dias o poder estava sobre ele para curar. Será que não estava? E o contexto aqui é que Jesus estava ensinando na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, perdão, né? Uma casa bem maior. Os irmãos que estiveram lá em Cafarnaum aí, ou já viram alguma coisa sobre Cafarnaum, sabem que as casas eram muito pequenas e a casa da sogra de Pedro era uma casa no centro da cidade, uma casa maior que a média, então era uma mulher de posses um pouco melhores do que a maioria, mas mesmo sendo algo melhor, não cabia mais do que 40, 50 pessoas, no máximo, de pé, espremidinhas dentro daquela casa, não cabia mais do que isso ali, era a multidão que estava dentro da casa. E Lucas enfatiza que naquele dia e naquele lugar, o poder de Deus estava sobre Jesus. Eu creio que o poder de Jesus está aqui também, eu creio. Sabe, agora, será que Lucas não deveria ter dito assim? Como em todos os dias, como em todo o ministério de Jesus, o poder estava sobre ele para curar. Não deveria ter dito isso? Só que ele não disse. Ele não disse desse jeito, né? Por que ele não disse? Isso me trouxe um entendimento muito claro, que existem dias que são especiais. Existem dias que são diferentes, dias que não são comuns. E Lucas usa, eu fui olhar as palavras no original grego a respeito dessas palavras aqui, e Lucas usou duas palavras aqui que ele nunca mais usou em nenhuma narrativa dele. Foram apenas as duas palavras nesse texto aqui, exatamente nesse. Esse texto, não quero ficar aqui te falando de grego e hebraico, mas são as palavras Kyrios e Dínamos, que significa Kyrios, Senhor, e Dínamos, dinamite ou poder abundante. Então Lucas estava dizendo que o poder estava sobre Jesus naquele dia de uma forma poderosa, explosiva e abundante. O Senhor estava de uma maneira diferente agindo sobre Jesus. Existia um poder transbordando de Jesus naquele dia. Era o que Lucas estava querendo dizer. Então Lucas estava dizendo, é como se Lucas estava dizendo assim, ei, num daqueles dias, Jesus estava ali dentro de uma casa, a multidão estava lá, e era o dia favorável para Deus curar. Era o dia diferente onde o poder estava saindo pelos pés. Jesus deu uma piscada para um, curava. É isso que ele está querendo dizer. O poder soberano, explosivo de Deus estava sobre Jesus naquele dia. Ou seja, a atmosfera do céu estava sobre o homem, gente, estava sobre Cristo. Algo especial estava sobre ele. O poder do Todo-Poderoso estava em abundância sobre Jesus. E Lucas percebeu isso. Mas teve, não só Lucas, outras pessoas que perceberam que tinha algo diferente também em Jesus. Gente, Jesus passava por aquela região várias vezes, Jesus passeou por ali muitas vezes, mas não era todos os dias que Jesus curava pessoas, não era todos os dias que Jesus ensinava pessoas. Sim ou não? Você está entendendo isso? Não eram todos os dias. Pelo menos que a multidão estava vendo e que estavam percebendo que tinha algo explosivo sobre ele. E é interessante, quem é que percebeu a mais do que Lucas? Que tinha algo diferente, tinha algo favorável naquele dia sobre Jesus. A multidão também percebeu. Lucas capítulo 5... versos 18 e 19, a parte A, diz assim que vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. E eles procuravam levá-lo para dentro e colocaram diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão. Então eles subiram no telhado. Eu quero pontuar primeiro a multidão, porque a multidão estava lá ouvindo Jesus. E por que tinha uma multidão entupetada dentro da casa da sogra de Pedro ouvindo Jesus? Naquele dia, gente. Por que eles estavam lá? Porque tinha uma expectativa. E Lucas então escreve, como ele fala da pesca maravilhosa, como ele fala da cura da lepra, ele fala, ei, um dia dentro da casa de Pedro, tinha uma multidão, não dava nem para se mexer lá dentro, e Jesus estava lá. A multidão percebeu que tinha algo sobre Jesus. O ensino de Jesus estava diferente naquele dia. Tinha algo especial sobre Cristo, eles estavam lá. Mas tem mais gente que percebeu. A gente acabou de ler. Foram os 4 amigos. Tinha uma multidão de gente dentro de uma casa. E eles... Como que eles ficaram sabendo, gente, que Jesus estava lá? Como que eles sabiam que era naquela casa? Eu só sei, eu não sei de onde era o paralítico, nem de onde eram os amigos. Mas a Bíblia fala que eles também perceberam que o poder curador podia ser liberado sobre o seu amigo naquele dia. A Bíblia fala que eles então não só perceberam e ficaram parados, mas eles agiram, eles arriscaram. E se Jesus está aqui hoje à noite, Ele está aqui num tempo favorável, e você perceber que é hoje que Jesus quer liberar uma resposta para você, o que será que você faria com essa informação e com essa expectativa? O que você faria?
Sua fé seria a mesma, sua expectativa redobraria se você soubesse assim, hoje Jesus vai curar nesse lugar. O Espírito Santo falasse para você assim, ei, hoje vai ser o dia daquela resposta, hoje vai ser o dia daquela bênção, hoje vai ser o dia daquela vitória. Como é que você estaria se comportando ao ouvir o que eu estou dizendo? Querido, eles levaram um amigo para ser curado. Mas, gente, pensa comigo. Quem é que garantia eles tinham que o amigo ia ser curado mesmo? Que garantia eles tinham? Que eles iam enfrentar a multidão, que eles iam arrumar um jeito e que o cara ia ser curado. Eles não tinham garantia nenhuma. Mas eles arriscaram. Eu quero que você abra o seu coração para isso. Eu não sei, gente, se o leproso que tinha sido curado antes, se falou com esse, teve uma conversa lá, rapaz, Jesus se encontrou comigo e na hora minha lepra foi curada. Eu não sei se eles... na série The Chosen, é assim que acontece. Mas eu não sei se aqui no texto foi assim. Você está entendendo? Mas eles perceberam diante deles uma grande oportunidade. Eles perceberam uma oportunidade de cura para o seu amigo. Jesus está ali naquela casa. O poder de Deus está sobre ele ali para curar. Nós vamos levar o nosso amigo até ele para que ele seja curado por Jesus. Eles perceberam, gente, irmãos. Percebe o que o Espírito Santo está te mostrando hoje. Abre seu coração aqui. Eu creio que hoje, e você deveria crer assim como eu, não é um dia comum. Não é só mais um culto. Não é só mais uma reunião. Não é só mais um momento de adoração. Não é só mais um tempo onde você está aqui. Eu creio que hoje não é um dia comum. Hoje é uma noite especial, querido, porque o Pai está aqui. Agora eu quero saber onde é que está o coração que vai falar assim, eu vou declarar a palavra de Deus hoje, eu vou ativar a minha fé hoje, eu vou aplicar a minha fé, eu quero perceber que hoje para mim é o tempo favorável de Deus fazer alguma coisa. Quem aqui está entendendo que hoje é o tempo favorável de Deus? Olha para o seu irmão, vê se tem um pouquinho de fé no coração dele. Ou se ele ainda não entendeu. Você está entendendo, irmão, que hoje é o tempo favorável de Deus para você? Chacoalha o irmão que ele não entendeu. Chacoalha ele fala, é hoje o tempo favorável. Não é um dia comum. O Pai Celestial está aqui. E se Ele está aqui, tudo é possível, tudo é atingível, tudo é alcançável. Perceba. Percebe, irmão, deixa o Espírito Santo brilhar o teu coração hoje. Porque no texto, teve mais gente que percebeu que tinha algo diferente sobre Jesus. E é interessante que alguns percebem, eu tenho uma expectativa antes que aconteça, outros, depois que acontecem, também tem um tipo de reconhecimento. Foram quem? Os religiosos. Porque eles estavam lá. A Bíblia fala que tinha fariseus, que tinha gente de todos os lugares ali dentro. Tinham mestres da lei ali dentro, daquela casa. E eles estavam ali só olhando. Mas estavam olhando para quê, gente? Estavam olhando para criticar Jesus. Estavam olhando para ver que ensino ele falaria. Estavam ali para avaliar qual a corrente teológica dele. Mas não vou nem entrar nisso aqui. Mas eles também perceberam que tinha um negócio diferente sobre Jesus. Perceberam ou não? Eles estavam ali, eles perceberam. Tinha alguma coisa diferente naquele homem. Tinham palavras diferentes naquele homem. O cara, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, gente. Fez um milagre na vida de um homem que não andava, um paralítico. E eles perceberam. E é interessante, gente. Os caras tiveram que admitir, falar, rapaz, ainda que foi aqui dentro, o poder de Deus está sobre esse homem. E eles também perceberam. E religioso é assim, né? Tem que ver para crer. Eu espero que você não seja um religioso aqui hoje à noite, irmão. Que você tenha que, de repente, ver alguém chorando do seu lado, ver alguém quebrantado do seu lado, ver alguém dar um glória, dizendo, meu Deus, fui curado aqui. Mas que você acredite que o Deus que Lucas viu e escreveu sobre ele está aqui hoje à noite e quer te abençoar também. Você entende esse negócio? Porque religioso é assim, tem que ver o milagre acontecer diante dos olhos para acreditar, não é? E aí depois que acontece, fala, eu acredito. Aí está acontecendo. Mas só agora que você está percebendo que o poder de Deus está aqui para curar. Você não percebeu antes, não? Eu queria que você já tivesse percebido desde a primeira oração desse culto. Que não vai ser um culto comum, não vai ser um culto comum, não vai ser um culto comum, não vai ser algo. Vai ser um destravar de Deus para a sua vida. Mas é para aquele que tem a promessa de Deus dizendo sim, o amém, e acredita nisso. Você está comigo aqui? Você está comigo? Já tem tanta coisa acontecendo na tua casa. Já tem tanta coisa acontecendo na sua vida. Será que você não viu ainda, irmão? Ei, já tem um montão de coisa acontecendo. Então eu não sei em qual dos grupos você está. Se você está no
naquele grupo que é o Lucas, que viu, percebeu, escreveu, registrou. Se você é como a multidão que até percebeu, e talvez você está como a multidão, você veio até onde Jesus estava, você veio até a casa de Deus, você veio até este lugar. Ou se você é como os 4 amigos que creram a ponto de arriscar, a ponto de não ter garantia nenhuma, colocar a fé deles à prova e fazer alguma coisa diferente. Não sei se você fez um voto com Deus hoje, não sei qual de vocês teve a ousadia de desafiar os céus, dizer: Senhor, eu estou aqui precisando de uma intervenção, e se o Senhor é Deus de verdade, se manifesta aqui. Eu não sei se você vem com sangue no olho assim para o culto, mas eu venho, irmão. Não é todos os dias, mas tem dias que eu venho aqui, eu falo: vou arrancar a bênção de Jesus hoje, de qualquer jeito. Hoje eu arranco a bênção dele, é desse jeito, irmão. Eu venho desse jeito. Mas e se você é daqueles que não acreditam em nada e ainda criticam o que está acontecendo? Eu não sei, mas não interessa. O poder de Deus está aqui nessa noite para te trazer vida e vida em abundância. O amor de Deus está disponível para todos hoje, em nome de Jesus. Não sei a causa, a situação, mas a vida está aqui, irmãos. Obrigado pelo seu amém empolgado. Glória a Deus. Mas eu quero profetizar. Põe a mão assim na posição de receber. Fala assim, feche seus olhos um pouquinho. Eu quero profetizar que hoje vai ser o teu dia. Hoje é o teu encontro com o poder de Deus. Em nome de Jesus. Ah, queridos, muitos podem estar aí pertinho de você aqui nessa cadeira e não está nem aí. Para eles é só mais uma noite comum, mas para você não. Hoje é o dia de uma noite abençoada para você. Hoje você não vai ser comum, mas você vai ser totalmente abençoado pelo Senhor. Meu irmão, abre a tua percepção em nome de Jesus. Peça, põe a mão no peito e fala: Deus, expande a minha percepção. Me ajuda a olhar com inteligência para tudo aquilo que está acontecendo à minha volta, porque eu quero ver, perceber o Senhor. Sabe, queridos, existem dias que são especiais e você precisa ficar antenado. Existem dias que são especiais e você precisa ficar atento. E talvez o dia que é especial não é o dia que você arrepia. Não é o dia, amado, que você vem assim, a mensagem está bonitinha. Não é o dia que o louvor acertou todas as notas. É o dia que você não percebe. É o dia, mas a coisa está diferente, você precisa ficar atento. Presta atenção. Moisés, você sabe toda a história dele. O líder que foi, do jeito que foi. Tantos feitos maravilhosos. Mas como é que esse negócio começou na vida de Moisés? Quando ele percebeu que Deus estava mais perto dele do que ele imaginava. Ele percebeu o quê? Percebeu que o poder de Deus estava ali. Igual Lucas falou, o poder de Deus estava ali. E ele percebe. Êxodo capítulo 3, de 1 a 3, fala que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, então ele percebeu: eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Você entende, gente? Era um dia, eu quero que você entenda. Moisés percebeu que tinha algo diferente. Mas você olha assim, ele viu lá e você acha que, meu Deus, aconteceu um feito extraordinário. Aconteceu, mas o extraordinário não foi ele ter visto. O extraordinário foi ele ter ido até lá e saiu uma voz de dentro da sarça. Aí que o extraordinário aconteceu. Mas é importante que ele percebeu que tinha algo diferente no deserto. Mas presta atenção, era o mesmo deserto de sempre. Era o mesmo deserto de todos os dias. Eram os mesmos arbustos de todos os dias. Sim ou não, queridos? Mas acontece que naquele dia o poder de Deus estava ali. Você entende isso? Naquele dia era diferente. Então presta atenção. Essa aqui é a mesma igreja que você vem talvez todo domingo. São as mesmas cadeiras que você senta. É o mesmo pastor. Glória a Deus. Mas existem ambientes que provocam milagres. E hoje isso aqui é um ambiente milagre. Alguns creram. Louvado seja Deus.
Existem ambientes que trazem a atmosfera do céu para a terra. E aí, queridos, é interessante você entender que existem ambientes que trazem a atmosfera do céu para a terra. E por isso, você não está num lugar comum hoje à noite. Você está na casa de Deus, para ser tocado por Deus. E é interessante, tinham 50 pessoas entupetadas dentro daquela casa. Mas a cura veio só para um. E os que tinham a fé suficiente para provocar algo favorável, não estavam dentro da casa, estavam em cima dela. Eles desceram o paralítico, os 4 amigos, e ficaram em cima do telhado, gente, é o que o texto está falando. E Jesus se admirou da fé, não era nem de quem estava dentro da casa, de quem estava no telhado. Irmãos, existe algo muito importante que Deus quer te comunicar hoje. É que ambientes certos, específicos, provocam milagres. Talvez você nunca foi vítima de um milagre de Deus. Pode ser hoje que um milagre pode acontecer na sua vida. Pode ser hoje que algo favorável pode acontecer se você perceber. Se você perceber, tem alguém que quer perceber aqui nessa noite? Tem alguém aí, tem algum crente aqui nesse lugar que pode perceber o Espírito de Deus se movendo aqui? Então por que você está quietinho desse jeito, irmão, com essa cara de sono, querendo cair da cadeira? Ei, para de ser multidão, abençoado. Perceba. Uma mulher na Bíblia, gente. Ambientes determinam milagres, preste atenção. Uma mulher na Bíblia chamada de Sunamita. A Bíblia fala que o filho dela morre. Deus deu um presente para ela. Um bebezinho, como vocês viram aqui, coisa linda. Cresceu o menino um tempo e ele morre. E sabe o que a Bíblia fala? Que ela tinha construído um quartinho para o profeta. Para que o profeta morasse, ou cada vez que o profeta passasse de viagem, ficasse ali na casa dela. E o menino morre. Aquela mulher pega o menino, leva lá para dentro do quarto do profeta, coloca o menino sobre a cama do profeta, fecha a porta e vai procurar onde o profeta estava. E eu fiquei perguntando, por que ela coloca o menino ali? Porque ela sabia de uma coisa, é aqui nesse quarto que o homem de Deus procura o Senhor. É aqui nesse quarto que ele dorme, é aqui nesse quarto que ele dobra o joelho, é aqui nesse quarto que Deus responde. É aqui nesse quarto que ele tem sonhos e visões de Deus, porque ele é profeta, é a voz de Deus na terra. Eu sei que aqui nesse lugar, ela levou para um ambiente onde sabia que o poder de Deus estava ali. Sabe, querido? A família de Jairo, quem lembra da história de Jairo? Um dos líderes da sinagoga. Você sabe pela história, a filha do homem também tinha morrido. E Jesus foi chamado. E Jesus entra na casa de Jairo. E Jesus diz que tinha lá uma grande multidão chorando e lamentando. E Jesus foi até o quarto da menina, colocou o povo para fora, só pegou alguns com ele, entraram. E dentro daquele quarto, com aquela oração, quando se fecha a porta, o ambiente de milagre nasce. Você já viu algum lugar onde você entra, onde você fecha a sua porta e você fala ao teu pai em secreto e Deus recompensa quem está em secreto? Você já viu alguma coisa assim em algum lugar? Já viu? Sabe, gente, a Bíblia fala que Jesus ressuscita aquela menina naquele dia. Tá, Jesus fala para os discípulos, preste atenção no raciocínio, Jesus fala para os discípulos, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que a Bíblia fala sobre isso? Que eles estavam numa casa, no andar superior de uma casa chamada cenáculo, todos lá reunidos, estavam todos juntos dentro de um lugar, e naquele ambiente veio sobre eles o Espírito Santo. Gente, ambientes determinam milagres, preste atenção, Deus é um Deus de ambientes. Diga isso comigo, Deus é um Deus de ambientes. Fala assim, ambientes determinam milagres. Então cutuca alguém, por favor, e fala, esse ambiente é a tua casa. Vai, profetiza para ele, a tua casa é um lugar de milagres. Tua casa é um lugar de bênção. Tua casa, se você perceber hoje, é lá na tua casa que o tempo favorável vai ser liberado. É a sua casa. Então presta atenção, a sua casa pode ser o palco de grandes milagres. O teu quarto, aquele lugar de oração, pode ser o palco de grandes milagres. Por quê? Porque somos nós que determinamos se grandes bênçãos ou não acontecem dentro da nossa casa. Somos nós que determinamos. Somos nós que geramos em casa um ambiente favorável para a manifestação de Deus. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso por quê? Porque as palavras que nós falamos em casa fazem diferença. As tuas palavras atraem a presença de Deus ou mandam ela embora. Presta atenção no que eu estou te falando. As atitudes que temos em casa fazem diferença. Somos nós que construímos.
Então, eu quero te encorajar a você perceber uma coisa. Tem tanto de Deus na tua casa, talvez você não percebeu. E você não percebe quanto Deus já está movendo na sua casa. Existe uma mudança no ambiente quando Jesus se move. E você vai ver Jesus se movendo na tua casa nessa semana, em nome de Jesus. Olha só, Lucas 6,19, o que a Bíblia diz. Lucas 6,19. Diz, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus. Por quê? Porque dele saía e curava quantos? Meu Deus, olha o que está acontecendo aqui nesse dia. O poder de Jesus estava tão forte sobre ele, o poder de Deus estava tão forte sobre Jesus, que todo mundo que tocava em Jesus e tinha enfermidade era curado. É o que está dizendo aí ou não? Que ele curava a todos. Olha o final desse versículo, ele curava a todos. Saía poder de Jesus, gente. Meu Deus do céu. E Lucas registra outro dia quando Jesus estava daquele dia, irmão. Meu Deus do céu. Mas, agora vem comigo aqui. Você lembra daquele dia que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue? Você está lembrado? Que Jesus vai e cura a mulher do fluxo de sangue? Lucas 8, 42 a 46. Quantos foram curados naquele dia? Jesus curou todo mundo ou curou só a mulher? E nem ele curou a mulher que se curou através dele. Foi ou não foi? Olha para o texto. E deixa os músicos virem, que tem uns que estão conversando tanto e outros dormindo, que eu estou até com medo. Vem aqui os músicos para fazer uma sinfonia. Glória a Deus. Lucas 8, 42 a 46 diz assim, que enquanto Jesus caminhava, o que acontecia? As multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar, veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele e logo, o que aconteceu com a doença? A hemorragia estancou. Aí vem Jesus, num dia comum, num lugar comum, e pergunta, no meio da rua, e pergunta assim, quem me tocou? Aí o Pedro fala assim, mas Jesus, como todos, ninguém fala, como assim quem te tocou? E Pedro ainda fala assim, ô Jesus, não estou entendendo. Mestre, a multidão te rodeia e aperta. Ou seja, está todo mundo tocando o Senhor aqui. Está todo mundo te apertando, está todo mundo pegando a beirinha. Todo mundo te tocando, Jesus. E gente, não tinha como não tocar, porque a rua, se você vê, como que a rua é estreitinha, não tinha como, passou por ali, vai tocar, não tem jeito. Mas, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Jesus falou naquela ocasião assim, quem foi que me tocou? Irmãos, entenda esse negócio aqui. Mas Jesus fala, alguém me tocou. No outro texto que eu li, diz que Jesus passava e todo mundo tocava em Jesus e todo mundo era curado. Aí no outro dia Jesus está passando num lugar, está todo mundo tocando e ninguém é curado. A menos uma pessoa que saiu de dentro de casa, cheio de fé no coração, foi lá e toca em Jesus e falou, eu senti que saiu o poder de mim. Alguém me tocou aqui. Puxa vida, entenda isso. Por quê? Que Jesus fala, alguém me tocou, saiu virtude de mim, saiu poder. O mesmo poder que curou o paralítico, o mesmo poder que curou o cego, o mesmo poder que curou o leproso, o mesmo poder que ressuscitou o morto, o mesmo poder que multiplicou o pão acabou de sair, acabou de se manifestar. Meu Deus, que negócio estranho. Entenda uma coisa, irmãos, existem dias que os céus são favoráveis de maneira especial. Você precisa entender isso. Existem dias que Deus trabalha com propósitos específicos. E eu creio numa coisa, muitas vezes você veio num culto, você ficou aqui, você entrou e saiu do mesmo jeito. Mas hoje é um tempo favorável. Hoje é um dia diferente. Em vez de você ficar aí chorando e reclamando, ai, por que não aconteceu comigo ainda? Ei, aplica a tua fé mais uma vez hoje. Perceba o tempo favorável hoje, mais uma vez, que você está no lugar certo, na presença do Deus certo. E pode ser que hoje o sim de Deus venha para você. Hoje, porque hoje não é qualquer dia. Hoje, gente, eu
Eu não estou falando como todas as palavras. Hoje não é qualquer dia. Hoje é o tempo favorável. Eu já te falei que nas promessas de Deus você tem o sim de Deus. Deus, eu estou orando pela minha esposa. Deus toca na minha esposa, eu vai falar sim. Deus toca no meu marido, sim. Deus toca naquela casa, sim. O sim de Deus está aqui. E o amém por nosso intermédio, irmão. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Ah, Jesus. Ah, por que eu estou vivendo isso então, pastor? Eu não sei. Eu não tenho todas as respostas para você. Não tenho. Mas eu sei de uma coisa. Nem todos os que foram até Jesus, gente, foram curados. Mas todos aqueles a quem Jesus foi a eles foram abençoados. Nem todo mundo que foi até Jesus foi curado, foi abençoado, foi tocado. Mas a todos que Ele queria que fossem tocados, eles foram tocados. Eles foram abençoados. Por quê? Porque apesar do que eu e você precisamos, apesar do que eu e você nós queremos ou pedimos, existe um Pai Celestial que sabe o que é melhor para a gente e quando é melhor para a gente. Esse Pai está aqui hoje à noite. Quantos creem que hoje pode ser um dia desses? Quantos creem que hoje pode ser um dia de ambiente favorável para a tua vida? Quantos creem, meu irmão? Hoje, quantos creem que hoje pode ser o dia da manifestação do poder de Deus? E quem sabe você é aquele que vai se tornar um escritor, como Lucas, e você percebeu, ei, eu estava lá num daqueles cultos, e eis que eu percebi que o poder de Deus estava ali para casamento, o poder de Deus estava ali para cura, o poder de Deus estava ali para finanças, o poder de Deus estava ali para destravar a minha vida, o poder de Deus estava ali para sobrecarga emocional ir embora. Estava ali, naquele dia eu percebi que era o dia que Deus ia tocar meu filho, era o dia que Deus ia tocar minha filha, era o dia que Deus ia destravar o sobrenatural sobre o meu ministério, era o dia. Eu percebi, a manifestação do poder de Deus está aqui, querido. E hoje os céus estão abertos. Hoje os céus estão abertos. Hoje o nosso Senhor está aqui para te dar vida, e vida em abundância, aleluia. Você está passando por alguma luta, você está passando por alguma dificuldade, ei, perceba o tempo favorável, creia, creia. Não tinha garantia nenhuma que os 4 homens iam ver o amigo se levantar daquela maca, mas eles perceberam, Ele está aqui para curar. Há um poder de Deus naquele ambiente ali, ó. E não, a multidão não deixa a gente entrar. Tem um monte de religioso, tem um monte de gente que está lá só para ouvir e criticar. Mas nós não vamos só saber, nós vamos só perceber, não. Nós vamos agir, nós vamos fazer alguma coisa hoje diferente. Se fosse você, eu já cutucava tua esposa, o teu marido, e falava, gente, precisa fazer alguma coisa diferente hoje aqui nesse lugar. Eu cutucava a tua família e falava, gente, precisa fazer alguma coisa diferente aqui, porque esses 4 subiram no telhado, arrancaram, querido, a palha que tinha ali, e desceram o amigo lá. Eles arriscaram, eles agiram. Meu irmão, como é que a multidão foi atraída? Eu não sei se você é aquele que vai ser como esse, ou se você vai ser só como uma multidão que vem aqui para mais um culto, ou se você vai sair do culto como um religioso dizendo, interessante, gostei não, e foi embora. E só criticou o que Jesus fez na vida do outro. Ou pode ser que você seja esses 4 amigos que fizeram alguma coisa. Mas será que com essa palavra aqui hoje, será que você percebeu? Será que você percebeu? Será que você percebeu? Será que você percebeu? Percebeu alguma coisa, irmão? Será que você percebeu? Mas Deus é tão bom e fiel que sabe como é que Deus é. Mesmo que você não tenha percebido, não quer dizer que Deus não vai te abençoar assim mesmo. Mesmo que você não percebeu, não quer dizer que Deus não vai depositar sobre você. Mesmo que você não perceber, vai perceber só lá pelo meio da semana. Deus ainda assim vai derramar sobre você hoje, porque hoje é o tempo favorável dele para a sua vida. Meu irmão, um dia Eliseu e seu ajudante, e às vezes é assim, a gente não percebe,
mesmo que a gente é crente bom, mesmo que a gente está fiel, mesmo que a gente está ali seguindo os passos de grandes homens de Deus, que a gente esteja numa liderança, não quer dizer nada, irmão, porque pode ser que a gente não perceba. Eu provo para você. A Bíblia fala de Eliseu, o grande homem de Deus, mas fala do seu moço, e fala que um dia eles levantam, quando o moço levanta, Eliseu já devia estar para fora da tenda, mas ele levanta, e a Bíblia fala que ele se enxerga, e enxerga um exército cercando a tenda deles, lá no meio do deserto, carros, cavaleiros, estava um exército cercando, gente, e o cara desesperou, aí Eliseu fala para ele: ei, você não percebeu ainda? Você não percebeu nada, né, do que está acontecendo aqui? Mas olha ali, eu percebi sim, tem um exército, dificuldade, problema, morte, tribulação, está tudo aí à nossa volta. Ele fala: você não percebeu ainda? Ei, o Senhor está com a gente. E aí você acreditaria numa palavra dessa? Porque é essa que eu estou te falando. Ei, o Senhor está com você naquela causa, o Senhor está com você naquela situação. E o moço fala assim: ele não conseguiu crer, ele não percebeu. Mas sabe o que Eliseu fala? Você quer saber o que aconteceu? Vamos lá? Segundo Reis 6, de 15 a 17, diz que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo ao cair, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse para Eliseu: ai, meu senhor, o que a gente vai fazer? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Eu falo, irmão, você não percebe. Eu grito aqui, você não percebe. Cai um raio aqui no meio, você não percebe. Aí o Eliseu fala assim: Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros, cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você percebeu que ele está falando que ele orou? Eu quero orar hoje à noite para que os seus olhos sejam abertos também. Eu quero orar aqui para que os olhos da tua casa sejam abertos também. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você perceba o que eu estou percebendo hoje à noite, irmão. Que você perceba que hoje é um tempo favorável de Deus para você.